Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num tema fundamental, sabe? Especialmente para quem está começando na fé, tentando entender melhor a Bíblia, a vida com Deus. Vamos falar do momento devocional. A gente está se baseando aqui num material bem legal, uma lição específica sobre isso, a lição 11, Momento Devocional. E a nossa ideia, né, não é só ler a lição, é mais, é entender a fundo por que esse tempo com Deus é tão importante. E, principalmente, como é que a gente faz isso virar prática, né, sem ser só mais uma tarefa. O ponto de partida já é, assim, bem direto. Cito o Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. E nossa, como a vida é corrida, né? A lição até alerta que sem esse tempo a conexão esfria, a fé parece que, sei lá, enfraquece. Acho que muita gente que está começando sente isso, né? Aquele gás inicial, às vezes, esbarra na rotina. Então, vamos lá, vamos desvendar isso juntos. Para começar, o que é exatamente esse tal de momento devocional? Não é só cumprir tabela, certo? A ideia é de um encontro mesmo, diário, separar um tempo de propósito para estar com Deus. De um jeito tranquilo, presente. Me lembrou Gênesis, sabe? Deus passeando no jardim. Parece que essa busca por conexão tá na nossa essência. É fascinante isso, né? E o material que a gente está usando, ele bate muito nessa tecla da nossa raiz, da origem. Pensa assim, tipo, peixe precisa de água, árvore da terra, nós, criados à imagem de Deus, recebemos o fôlego de vida dele. Então, o devocional, olhando por esse lado, não é só uma prática religiosa, é voltar para a fonte. É quase vital para a nossa sobrevivência espiritual, entende? A falta disso talvez explique aquele vazio, aquele enfraquecimento que a lição comenta. Talvez o que Adão sentiu lá atrás, quando se afastou. Nossa, faz todo sentido. E não somos só nós que precisamos disso, né? O exemplo de Jesus é muito forte. Mesmo com tanta gente atrás dele, milagres, ensinos, Lucas fala que ele retirava-se para lugares solitários e orava. Marcos também mostra ele saindo de madrugada, buscando orar sozinho. Aí eu penso, se ele, sendo quem era, sentia essa necessidade, imagina a gente. Não é só um exemplo, parece algo essencial mesmo para a vida com Deus. E falando em conexão, um ponto central desse momento é a meditação bíblica. Aqui sempre surge dúvida, né? Principalmente para quem está começando. Tá, mas o que é meditar na Bíblia? Não é só ler rapidinho, né? O Salmo fala em meditar no coração. O material traz umas ideias como ponderar, refletir, estudar. É quase como mastigar a palavra, sabe? Isso. E tem um ponto que eu acho crucial, que o material destaca bem, é o contrário de esvaziar a mente. Diferente de outras práticas, a meditação bíblica é para preencher a mente. Com a verdade de Deus, o Salmo 1 compara quem medita na lei do Senhor com uma árvore forte, sabe, que dá fruto. Isso soa muito ativo, não é passivo. Exato. A visão que o material traz é que meditar é uma ação. É você se engajar com a palavra, aquela que Paulo diz a Timóteo que é útil para ensinar, corrigir, enfim, para a vida. Pois é, e essa ação, esse esforço intencional, gera uma reação, tanto em nós quanto através de nós. A ideia é que meditando, a palavra começa a moldar o nosso dia a dia, sabe? As finanças, a família, a forma como a gente busca a santidade. E aí a gente começa a ver os benefícios na prática, como o Tiago fala, de ser feliz fazendo o que a palavra diz. Meditar vira um diálogo ativo com Deus pela palavra dele. Olha, aqui fica bem interessante, porque os benefícios que o material lista vão muito além de só saber mais coisa. Fala em ter vida vitoriosa, conhecer as promessas de Deus, se tornar parecido com Jesus, corrigir erros, aprender a viver do jeito certo. Então, o fim da meditação não é só acumular informação, é deixar que essa verdade nos transforme por dentro. De verdade. Isso. Mas aí vem a pergunta, né? Tá, muito bom, mas como fazer? Na prática. O material dá umas sugestões, mas o princípio por trás é sempre esse: se envolver com o texto. Uma forma é pegar um versículo só e não passar correndo por ele. Tenta visualizar a cena, se for o caso. Fala o versículo em voz alta.
muda a ênfase, sabe? Para sentir o peso de cada palavra. Tenta reescrever com as suas palavras. Como você explicaria isso para alguém? Ah, legal essa ideia de reescrever. E personalizar. Onde está eles, pensa eu. E o principal, leva isso para Deus em oração. O que o Senhor está me dizendo aqui? Como eu vivo isso hoje? Confiar que essa palavra tem poder, né? Como diz lá em Isaías 55. E para textos maiores, você indica também? Tem sim. O princípio é parecido. Lê com atenção, sabe? Qual é a mensagem principal? Aquele versículo que, tipo, saltou aos olhos. Pensar no que o autor quis dizer e, de novo, a pergunta-chave: como isso se aplica na minha vida? Hoje, agora. Talvez, sei lá, signifique evitar aquela rodinha de fofoca no trabalho, como o exemplo da lição, e aí transformar essa reflexão em oração, pedir ajuda mesmo, para colocar em prática. Ah, e um ponto que o material reforça muito: anotar. Ter um caderno, um diário, escrever ajuda a organizar o pensamento, a lembrar depois. Isso já faz a ponte certinho para o outro pilar, né? A oração. Se meditar é ouvir Deus pela palavra, orar é a nossa resposta, é o diálogo de volta. O material até fala uma coisa forte: nada, absolutamente nada, acontece na Terra que não seja resultado de oração. Uau, é bem impactante pensar nisso. Romanos 12 também fala para a gente perseverar em oração, é o nosso canal para tudo, né? Louvar, pedir, confessar, buscar proteção. E, mais uma vez, Jesus é o modelo. É muito interessante que os discípulos, que com certeza já oravam, viram algo diferente na oração dele e pediram: Senhor, ensina a gente a orar. A resposta foi o Pai Nosso. E o material que a gente está vendo usa essa oração não como uma reza para repetir sem pensar, sabe? Mas como um guia, com temas essenciais para a gente conversar com Deus de forma completa. Ah, entendi. Então não é uma fórmula, é mais um roteiro de assuntos importantes para tocar na oração. Vamos passar por eles, então. O primeiro é o louvor. Santificado seja o teu nome. A ideia é começar focando em quem Deus é. Exato. O material até sugere: busca na Bíblia qualidades dele. Paciente, perdoador, misericordioso. E adore a Deus por isso. Aquela ilustração dos príncipes é ótima, né? Um olhando para os presentes, o outro para o rosto do Pai. Louvar é focar no Pai. Legal. Depois vem o propósito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso. É alinhar o nosso coração com os planos de Deus. Pedir que a vontade dele aconteça em tudo. Na nossa vida, na família, no trabalho, no mundo. Aí o terceiro é a provisão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui a gente apresenta as necessidades, né? Sim. O material lembra que Deus promete cuidar da gente, suprir. Filipenses 4,19 fala disso, mas Tiago também diz que a gente precisa pedir. E aí entram duas coisas que o material destaca: fé, acreditar que ele pode e quer responder, e persistência. Lembra da viúva insistente de Lucas 18? Orar sem desistir. Faz sentido. E o quarto e quinto pontos andam juntos: receber e dar perdão. Primeiro, receber. Perdoa as nossas dívidas. Isso. E o material faz uma distinção que eu acho muito útil. Pecado na vida de quem segue a Jesus deveria ser um acidente, não um hábito, sabe? Como diz 1 João 2,1. E para lidar com esses acidentes, o caminho sugerido é pedir para o Espírito Santo mostrar onde a gente errou, confessar com sinceridade e querer mudar, buscar se reconciliar com quem a gente magoou e, pela fé, receber o perdão que Deus oferece. 1 João 1,9 é a base para isso. E a outra parte é o dar perdão, assim como nós perdoamos. Essa parte pega, né? Lidar com mágoa. Verbalizar a dor toda e, então, mesmo sem sentir, escolher perdoar, por obediência. Os salmos de Davi são cheios dessa honestidade crua, né? Nossa, verdade. A sugestão é repetir essa oração de desabafo e escolha, falar com Deus sobre isso até o coração começar a se alinhar com a vontade dele. Parece um processo que liberta, mesmo sendo doloroso às vezes. Com certeza. E para fechar os temas, o sexto é a proteção. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. É reconhecer que a gente é fraco, vulnerável, pedir a força de Deus, o livramento das armadilhas, das nossas próprias fraquezas. E lembrar sempre da promessa, né? Aquele que está em nós é maior. Então, a oração, seguindo esses pontos, vira essa conversa rica, completa, que anda junto com a meditação. Ok. A gente entendeu a importância, os ingredientes. Meditação, oração. Mas aí vem a vida real. A correria, o cansaço. Como fazer isso acontecer de verdade no dia a dia? O material bate numa tecla. Disciplina. Não dá para ficar esperando a vontade chegar. Mas disciplina só meio pesado, né? Qual o objetivo real por trás disso? Olha, o ponto-chave que o material ressalta é que o objetivo não é só cumprir um ritual, não é só aprender sobre Cristo. O objetivo é ter a personalidade dele formada em nós. Lembra de Atos 4? Quando olharam para Pedro e João, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não foi pelo currículo deles, sabe? Foi pelo reflexo de Jesus na vida deles. Esse é o fruto da disciplina de buscar a Deus. A disciplina é um meio, não o fim. Entendi. Faz muito mais sentido assim. Então, como cultivar essa disciplina? O material dá umas dicas práticas, né? Dá sim, e são bem diretas. Primeiro, lugar e hora. Jesus falou do quarto, de fechar a porta. A essência disso é encontrar um lugar e um momento sem interrupção, onde você consiga se desligar um pouco. Pode ser qualquer lugar calmo. Quanto à hora, amanhã cedo é muito recomendada. Tem vários exemplos na Bíblia. Abraão, Jacó, Moisés, Davi, o próprio Jesus. Começar o dia com Deus parece que define a prioridade, sabe? Prepara a gente para o dia. Claro que cada rotina é uma rotina, mas o ponto é achar o seu melhor tempo e lugar dedicado. E sobre quanto tempo dedicar? Para quem está começando, pensar em horas pode assustar um pouco. A sugestão é começar com algo realista, que dê para manter. Talvez meia hora por dia. O mais importante no início é criar o hábito, a consistência. E ter um roteiro simples pode ajudar. Não para ser uma coisa engessada, mas para dar um norte, sabe? Tipo, 1 minutinho para acalmar, aí ler a Bíblia e meditar até sentir que Deus falou algo. Parar para refletir, anotar o diário ajuda muito nisso. Pensar numa aplicação prática e aí conversar com Deus em oração, talvez usando aqueles temas do Pai Nosso como guia. E aquela dica das 2 canetas? Genial! Quem nunca parou tudo porque a caneta falhou bem na hora H? São esses detalhes que ajudam a não quebrar o fluxo, né? Exato. Pequenas coisas. E o material é básico. Bíblia, o caderno, o diário e as canetas. Ter tudo ali à mão já evita levantar, se distrair. Mas mesmo com tudo organizado, lugar, hora, a batalha contra a distração, o sono, o desânimo, isso é real, né? O material fala disso também. Se não desanimar. O inimigo vai tentar atrapalhar, as preocupações vêm, o cansaço bate, tudo tenta tirar o foco. Mas tem aquela promessa de Jeremias: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A disciplina tá aí, buscar Deus mesmo quando a gente não sente nada. E se falhar um dia? Acontece, né? Acontece. Sem culpa que paralisa, retoma no dia seguinte. Simples assim. E olha, criar uma rotina de sono ajuda muito a ter mais disposição de manhã. É construir o hábito dia após dia. Então, para a gente ir amarrando tudo, né? Esse momento devocional, essa combinação de meditação na palavra plus oração. Não é só mais um item na lista de coisas para fazer. É apresentado como algo vital mesmo, como oxigênio para a nossa vida espiritual. É o hábito que nos reconecta com Deus, nossa fonte, que nos fortalece, nos guia e, aos poucos, vai nos transformando para sermos mais parecidos com Cristo. A fórmula que o material propõe é clara: meditação plus oração igual devocional de êxito. Exatamente. E para quem está começando essa jornada, sabe, tentando entender a Bíblia, como a fé funciona na prática do dia a dia, estabelecer esse hábito é como construir o alicerce da casa. É firmeza. É o caminho principal para conhecer Deus de perto, aprender a ouvir a voz dele na palavra, entender o que ele quer para a nossa vida e receber força para viver isso. Como Jesus disse lá em João 13, depois de ensinar algo importante: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem.
O saber abre a porta, mas é a prática que faz a gente atravessar e viver a bênção. E para a gente finalizar, tem uma imagem no material que me deixou pensando. Aquela ilustração da Dona Maria e o tapetinho vermelho. Uma senhora simples, orando pela neta doente com uma fé tão direta, tão confiante, que chegou a dar o endereço para Deus, instrução da chave e tudo. Nossa, que história. Pois é. Uma oração que, para alguns, pode parecer até infantil, mas cheia de confiança pura. E me fez pensar, será que a gente, na busca legítima por entender a teologia, por seguir métodos, será que às vezes a gente perde essa simplicidade? Essa confiança de criança? O que significa, para cada um que está ouvindo a gente, fechar a porta e falar com Deus com essa honestidade toda, com essa dependência e essa fé de que Ele está ali, ouvindo e agindo, mesmo nas coisas mais simples ou até nas coisas feias que a gente carrega no coração? Fica aí a reflexão.